Olá, tudo bem? Esse é o vídeo que nós preparamos para você e para sua família. Feliz Ano Novo! Já estamos em 2023, meu Deus, quanto tempo, né? E hoje nós vamos pensar sobre o que já passou, o que virá a acontecer, como nos prepararemos para este ano que se inicia agora, como faremos a leitura de tudo que já aconteceu, como vamos adorar a Deus, agradar a Deus, seguir a Deus da maneira correta. Quanta coisa! Toda vez que vira o ano, nós pensamos em muitas coisas. É um momento muito reflexivo e nós geralmente fazemos algumas promessas, né? Este ano eu quero voltar a praticar esportes, este ano eu vou fazer um regime, este ano eu vou beber no mínimo 2 litros de água por dia e eu nunca consigo fazer isso. Entre essas promessas nós temos outras. Neste ano eu vou novamente ler a Bíblia inteira em um ano. Esta é uma promessa importante. Será que vamos cumpri-la? Neste ano eu vou demonstrar amor para alguém que eu ainda não demonstrei. Neste ano eu vou voltar a falar com aquela pessoa que não gosta de mim ou que eu não gosto dela. Quantas promessas nós fazemos, né? A grande questão é se nós estamos prontos e dispostos para cumprir cada uma dessas promessas. Vamos pensar sobre tudo isso olhando para o exemplo de Jesus e como os seus seguidores, os seus discípulos, agiam perto dele, agiam quando estavam com ele. E nós vamos então tirar daí lições valiosas para o nosso crescimento. Mas antes disso, como igreja, como comunidade, nós vamos adorar a Deus. Então, se acomode aí. Chamem os seus parentes, os seus amigos e vamos juntos adorar a Deus.
Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 As minas se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer
Jesus, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Muito bom! Como é bom adorar a Deus, né? Eu vou te fazer um pedido. Pegue a sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler apenas um trecho. E o tema da mensagem de hoje é Ano Novo, Vida Nova? Interrogação. Esta é uma questão importante. Neste ano novo, viveremos uma vida nova com Deus? Vamos ver. Lá em Marcos 2, a partir do versículo 18, é um texto que fala sobre o jejum, mas o tema central não é este, tá? A partir do 18 diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo.
Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Olha que texto importante. Por que esse texto é importante? Nós temos ali, neste contexto, os fariseus prontos. Eles estavam prontos para pegar Jesus de alguma maneira. Nós sabemos que Jesus começou o seu ministério e depois de um tempo, né, a gente percebe isso melhor no Evangelho de João, porque nós temos uma ideia de purificação do templo, né? Jesus tem dois momentos em que ele faz a purificação do templo. A primeira vez é logo no começo do seu ministério. A partir daí ele começa a ser perseguido pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos mestres da lei. Então nós vemos aqui mais uma passagem em que eles tentam pegar Jesus fazendo algo errado. Eles tentam, às vezes, de maneira desonesta, desqualificar Jesus e acabar com o seu ministério. O que é interessante é que neste momento, aqui nós não temos uma indagação apenas dos fariseus ou dos discípulos dos fariseus. Os discípulos de João, o João Batizador, também se perguntam por que os discípulos de Jesus não estão jejuando. Então, esta pergunta, ela deve trazer ao nosso coração um questionamento genuíno. Por que os discípulos de Jesus não jejuavam? Jesus responde isso. Mas é interessante nós pensarmos onde nasce a intenção destes homens de perguntar e colocar Jesus à prova, de colocar o seu ministério à prova, de colocar a sua autoridade à prova. Uma coisa que é muito interessante é, Jesus não estava transgredindo a lei, de maneira alguma, porque a lei, ela pede apenas um jejum por ano. Este jejum, ele é previsto lá em Levíticos 16:30. Só tem um jejum, e esse jejum, ele é feito no dia da expiação dos pecados. Era o único jejum previsto, ou melhor, que a lei pedia para o hebreu, para o judeu. Visto desse ponto, nós percebemos que os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus, eles participavam de no mínimo 2 jejuns por semana, quando a lei pedia apenas um por ano. Em outros textos, nós percebemos que tanto esta passagem aparece aqui em Marcos, como aparece também em Mateus 9 e Lucas capítulo 5. Nós percebemos que os discípulos dos fariseus e os fariseus, eles tinham o costume de fazer jejum na segunda e na quinta-feira, porque isso dava a eles um status, uma imagem de religiosidade perante a sociedade. Mas Jesus não se apegou a esta tradição que não era lei e não participava desse jejum enquanto estava aqui, e os seus discípulos assim também não, tá? O que é interessante também é a analogia que Jesus usa. Ele diz que ele é o noivo, e de fato é. Nós vamos ver lá no Apocalipse que o noivo, o Cristo, veio para se casar com a sua noiva, a igreja. Claro que isso é uma analogia, isso não é algo real. Jesus não vai estar lá de blazer e a igreja, sei lá, com um vestido branco, sendo que a igreja é um grupo de pessoas. A grande questão é que esta analogia já é abordada aqui por Jesus. Nós somos, os discípulos são os amigos do noivo, e o noivo está em festa, porque ele está se casando, ganhando a sua noiva no seu ministério redentor. Sabe de uma coisa muito importante?
Durante este período lá na Palestina, não existiam muitas festas além das religiosas. Mas o casamento era a única festa da qual os religiosos deixavam de jejuar. Não podia jejuar no casamento, porque no casamento você tem que participar da alegria do noivo. Então Jesus, conhecendo esta parte da cultura, se apropria dela e então usa isso como lição, como uma pequena parábola. Alguns comentaristas vão dizer que Jesus se utilizou de uma parábola aqui. A grande questão é, nós temos aqui um Jesus que é questionado sobre a sua espiritualidade, ou melhor, a espiritualidade dos seus discípulos, sobre a sua religiosidade, a religiosidade dos seus discípulos, e ele responde dizendo que não se coloca remendo novo em roupas velhas ou vinho novo em odres velhos ou em vasilhas velhas. Esses odres eram vasilhas de pele, né, usadas para armazenar líquido. Por que isso é interessante? Quando nós pensamos nesta passagem de ano, no término de 2022, no início de 2023, muitas vezes esta passagem de ano nos traz uma reflexão interna, nos traz questionamentos acerca da nossa vida, nós projetamos algumas coisas, mas será que um ano novo nos trará uma vida nova? Eu acredito que não. A única coisa que pode nos trazer uma vida nova, uma perspectiva nova, uma mentalidade nova, de uma vida plenamente nova, é o próprio Jesus. Então, nós partiremos daqui. O porquê esses discípulos eram diferentes dos outros. O porquê esses discípulos tinham... o que eles tinham, de fato, que levava eles a ter uma vida religiosa diferente dos discípulos de João Batista e dos discípulos dos fariseus. Para isso, nós temos uma afirmação que eu quero que você guarde. Uma vida com Jesus é uma vida nova. Uma vida com Cristo é uma vida em plenitude. É uma vida plena. Por isso, ela é valiosa. Primeiro ponto. Uma nova vida não pode ser conduzida por tradição e aparência. Então, no versículo 18, nós vemos aqui. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram até Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus não? Então veja que a convivência de Jesus com seus discípulos, o dia a dia, antes de tudo, estava sendo assistida. E mais do que isso, ela escandalizava aqueles que viviam dentro da velha aliança. Daqueles que viviam segundo a tradição, segundo aquilo que eles entendiam ser a verdadeira religião. O que nós chamamos, e o próprio Jesus vai apontar como religiosidade. Ou seja, as tradições deles estavam sendo mantidas, quando essas tradições não eram pedidas pelo próprio Moisés, não estavam previstas na lei. Mas isso trazia para eles um sentido, e agora estou dizendo, dos fariseus, trazia uma espécie de santidade, de vida religiosa, porque os outros os assistiam e viam que eles estavam jejuando. Jesus chega a exortá-los sobre isso. Vocês, quando jejuam, vocês saem nas ruas para que os outros percebam que vocês estão tristes, que vocês estão passando por algum tipo de privação. Mas isso não é espiritualidade. Isso não é religião. Religião é aquilo que te liga com Deus. Jesus não está falando contra o jejum. Pelo contrário, Jesus está falando contra este jejum que é apenas feito pela tradição. É um jejum que não muda o coração, que não traz piedade, que não traz devoção. Quando nós olhamos para
para este cenário, nós percebemos que os discípulos de Jesus, eles são diferentes. Por quê? Para eles, a tradição não é mais importante do que o próprio Cristo. Para eles, Jesus está acima dos costumes, está acima da imagem deles. Vamos lembrar de uma coisa: alguns destes eram pescadores, empresários. Nós tínhamos ali Mateus, o publicano. Alguns deles tinham um rumo já traçado, tinham suas famílias. A vida deles estava indo conforme deveria. Mas quando Jesus os chama, eles abrem mão de tudo. Eles deixaram de lado toda a tradição. Eles deixaram de lado toda a cultura e o costume. Porque para eles só valia uma coisa, que era, de fato, conhecer Jesus. Que é, de fato, conhecer aquele que é o Messias. Quando Jesus, lá no Evangelho de João, se nega a uma nova multiplicação dos pães, porque ele já tinha feito isso, aqueles que estavam na multidão começam a ir embora. E então Jesus vira para os 12, aqueles seus mais próximos, os apóstolos de Jesus, e diz para eles: e vocês, por acaso, também não vão embora? E então Pedro, que sempre representava a voz dos seus discípulos, sempre era o mais corajoso a dar respostas a Jesus, vira para Jesus e diz: para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde voltaremos, se tudo deixamos e te seguimos? Estes homens tinham plena certeza de que uma vida nova não pode ser conduzida, não pode se agarrar às tradições, mas sim ao próprio Deus, mas sim a este Jesus, mas sim ao próprio Messias. Uma nova vida com Jesus, ela deve ser marcada por este relacionamento maduro, não um relacionamento superficial, estético, mas por esse relacionamento real e pleno, não pela aparência. Neste novo ano, nós precisamos pensar nisso. Será que este novo ano nós teremos uma nova vida? Para termos uma nova vida, nós só temos um caminho. Este caminho é Jesus. Para termos uma vida real e plena com Cristo, nós precisamos nos agarrar a Ele e não aos costumes e às tradições. Lembremos disso. Uma vida com Jesus é uma vida nova. Uma vida com Cristo é uma vida em plenitude. Então, nos agarremos a Ele e tão somente a Ele. Se isso ainda não aconteceu, precisa acontecer em 2023. Se isso aconteceu um dia, mas nós tropeçamos e deixamos de nos agarrar em Jesus, nós precisamos voltar. Nós precisamos entender que Ele é a nossa rocha. Segundo ponto, uma vida nova reconhece a riqueza da presença do noivo. Então veja bem, no versículo 19, Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, e nesse tempo jejuarão. Que palavra tremenda de Jesus. Tremenda. Primeiro porque ele afirma a necessidade de reconhecimento da sua messianidade, do seu ministério redentor. E mais do que isso, ao reconhecermos que ele é o Messias, reconhecemos que ele será então assassinado. Reconhecemos que ele dará a sua vida por nós, será tirado, assim como foi. Assim como foi. Julgado, preso pelos judeus, pelos romanos, pelos mestres da lei. E decidiu ele, por vontade própria, ofertar a sua vida pela tua igreja, pelos seus, por aqueles quem ele comprou. Ele
praticamente resume o Evangelho no versículo 19 e 20. Eu sou o noivo, eu sou o Messias. Por isso eles estão alegres. Por isso eles comemoram. Por isso eles celebram a salvação. Mas eu serei tirado deles, porque eu darei a minha vida para salvá-los. Que tremendo é este trecho. Que tremendo é. Ele veio para inaugurar este novo tempo. Este novo tempo de uma aliança diferente da aliança do Antigo Testamento. Há aqui uma nova perspectiva de vida. Se nós buscamos uma nova vida, esta nova vida só pode estar em Cristo porque Cristo inaugurou um novo tempo, uma nova era, um novo momento, um novo relacionamento. Ele inaugura o período da graça. Ele inaugura o período em que o noivo vem. E este noivo toma a tua igreja. Este noivo, ele convence os seus amigos. Este noivo reconcilia os homens com Deus. Olha que negócio maravilhoso. Se é um novo tempo que nós estamos buscando, este novo tempo encontraremos com Jesus. Se neste ano de 2023 nós queremos uma nova vida, a única vida plena que nós podemos ter é reconhecendo este nosso Deus, Jesus. Olha que tremendo. O jejum, ele é prescrito na lei, Jesus está falando disso. Mas todos os rituais, todos os ritos, eles precisam, antes de tudo, serem transformadores. Você se lembra que Moisés, ele reúne o seu povo e então faz belos sermões, porque muitos ali são novos. Estes sermões são, ou melhor, compõem o que nós conhecemos como o livro de Deuteronômio. Moisés já tinha dado a lei, já tinha reafirmado a aliança, já tinha ensinado várias vezes aquele povo, mas aquele povo foi envelhecendo, os jovens cresceram e ele pensou, eu preciso agora ensinar estes jovens. E não é um novo ensinamento, é o mesmo. Só que ele transformou tudo aquilo que ele pregou antes em sermões mais didáticos, e este é o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio, que é o livro mais citado por Jesus e pelos profetas. Porque o livro de Deuteronômio nos ensina que a lei de Moisés, a lei que Deus deu a Moisés, ela não é uma lei de ritos, como parece ser só em Levíticos. Mas ela é uma lei transformadora. É uma lei que nos faz nos aproximarmos de Cristo, nos aproximarmos de Deus e não nos afastar como parece. Essa lei deve transformar o coração. Como diz o próprio Moisés, Deus não quer sacrifício, Ele quer coração transformado. Os ritos são vazios. E aqui nós não estamos falando nem propriamente do que a lei pede, nós estamos falando da tradição dos fariseus. A lei nem pedia jejum toda semana, mais uma vez, pedia uma vez por ano no dia da expiação de pecados. Nós precisamos compreender que, se nós queremos nos agarrar a Deus e queremos uma nova vida neste ano, uma nova vida, ela reconhece que há riqueza na presença do noivo. Há riqueza na presença de Cristo. Então, quando nós estamos com Ele, nós devemos perceber que Ele é o nosso único alvo. Nossos corações precisam ser transformados à devoção plena a Ele, à adoração plena a Ele, à alegria e exultação por estarmos na presença dEle. E não simplesmente cumprir os ritos, e não simplesmente assistir à tradição. Olha que bonitinha a tradição, eles fazem mais jejum do que a própria lei pede. Mas os seus corações não eram transformados. E se nós queremos uma nova vida,
Nós queremos um coração transformado, um coração contrito, piedoso, cheio de devoção a Jesus. E era isso que Jesus está falando. Veja, os meus discípulos, eles estão felizes. Eles estão como noivo. E eles não vão jejuar, porque a tradição pede. Eles não vão jejuar porque a tradição apenas pede. Ele veio para nos dar vida e esta vida deve nos alegrar. Ninguém que recebe a própria vida, o próprio Senhor na sua presença, deve se entristecer. Não, nós nos entristecemos, porque os nossos pecados nos afastam de Deus. Mas se nós estamos na presença dEle, porque a tua graça superabunda o pecado, nós devemos nos alegrar. Então, para este ano, nós precisamos nos alegrar. Precisamos ter puros momentos de alegria, pois Cristo habita em nós. Precisamos ter a plena certeza de que Ele nos salvou de uma vez por todas. A presença do noivo deve nos trazer alegria. Com isso, reafirmaremos: uma vida com Jesus é uma nova vida. Uma vida com Cristo é uma vida em plenitude. E o terceiro ponto vai dizer: uma nova vida não é a velha vida remendada. Versículo 21. Particularmente eu adoro os exemplos e as parábolas de Jesus. O Spurgeon, ele diz que Jesus contava parábolas como se estivesse pintando um quadro. E todos os seus quadros eram obras-primas. Jesus usava o melhor exemplo para aquele momento. Ele sempre foi perito, mestre nisso. Ele é o grande mestre. Uma nova vida não é a velha vida remendada. Versículo 21. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha. E tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro velha. É claro que nós não precisamos explicar muito a metáfora. Nós sabemos que as roupas velhas, elas já não encolhiam mais. E aqui, naquele período ninguém usava uma roupa por dia, né? Não tinha um sapato por dia, como algumas mulheres mais chiques têm, né? Não, eles usavam poucas roupas, geralmente vários dias a mesma roupa. Essa roupa ficava muito velhinha e ela de fato encolhia um pouco, parava de perder ali um pouquinho da elasticidade que tinha, e quando ela rasgava, um remendo se fazia. Mas você não pode colocar um pedaço de pano novo num pano velho, porque este pano novo, ele vai também encolher, e o pano velho não encolhe mais. Então este remendo vai rasgar. Vai rasgar. Então Jesus está dizendo o quê? Olha só, como nós queremos uma nova vida, vivendo a velha vida, com retalhos. Como nós queremos uma vida nova, sendo que nós estamos revestidos da vida velha. O apóstolo Paulo usa muito esse termo, né? Revestivos. Como nós queremos uma vida nova, se nós vivemos aquela vida antiga, aquela vida em trapos. E eu não estou falando aqui de ter uma roupa nova, uma roupa bonita. Estou falando da nossa vida moral com Deus. Os ritos não apagam o nosso passado. Os ritos não apagam os nossos pecados. A tradição não tem poder para apagar os nossos erros. Remendar uma vida que já está toda destruída não vai resolver, porque estes remendos, eles rasgarão. Eles rasgarão.
como nós vamos viver, como teremos então uma perspectiva de nova vida só porque o ano virou, sendo que nós vivemos uma vida que sempre vivemos, sendo que ainda estamos presos nos pecados de sempre. Jesus está dizendo, não adianta nós continuarmos com uma vida velha e remendar essa nossa vida cheia de problemas com um jejum. Não adianta. Sabe que eu já ouvi, a gente já falou sobre jejum na igreja, mas eu já ouvi algumas pessoas falando assim, eu tô com um problema imenso e para Deus resolver esse problema eu vou fazer um jejum. Calma aí. Você acha que Deus é obrigado a resolver o seu problema porque você vai jejuar? Não. Você precisa mudar a sua vida. Sabe de uma coisa? O meu filho, ele vai prestar o vestibular. Ele quer passar na USP, no Mackenzie, seja lá onde for. Então eu vou fazer um jejum. Meu amigo, se o seu filho não estudar, não adianta você fazer jejum não. Não é com essa velha vida que ele vai ter uma nova vida. Não é com os antigos problemas e defeitos que nós teremos uma vida nova. Jesus está dizendo, não existe uma velha religião remendada, como vocês propõem. Eu continuo a minha vida e faço meus remendos com o jejum. Não. Há necessidade de uma nova vida, uma vida totalmente diferente da outra, porque ele inaugurou uma nova era, um novo tempo, um novo momento, uma nova aliança, aliança da graça no Cordeiro de Deus, da graça de Cristo sobre nós. Para isso acontecer, nós precisamos ter fé, nós precisamos nos agarrar a Ele, como os discípulos estavam fazendo. Os discípulos de Jesus, eles deixaram a velha vida, eles largaram a tradição e se agarraram a Jesus. E é isso que nós precisamos fazer. Eles estavam sem jejuar porque não acreditavam na lei? Pelo contrário, eles estavam sem jejuar porque creram na lei de Moisés e perceberam que este Jesus era o Cordeiro de Deus. Perceberam que este Jesus era o Messias do qual os profetas profetizaram. Por que eles perceberam isso? Porque se agarraram às Escrituras, se agarraram a Jesus e não à tradição, e não à vida velha, e não buscaram remendos. Perceberam que precisavam de uma vida nova e só Jesus pode nos dar uma vida nova. Só Jesus pode nos dar a vida nova. A antiga aliança acabou. Temos agora uma vida realmente nova e uma vida que não é remendada. Nós precisamos buscar deixar as velhas práticas, o pecado, os velhos ritos. Precisamos nos concentrar num novo modelo. E este novo modelo, ele é incorruptível, que é Jesus. Jesus não é um novo judaísmo, Jesus ele não é uma nova filosofia, ele é a própria vida, ele é o próprio Deus. E se nós queremos uma nova vida, seja em 2023, seja a partir de agora, seja quando for, esta nova vida só existe com Jesus. Só existe com Jesus. Não tem como nós inventarmos outro método. Nós não temos remendo suficiente para tudo aquilo que nós já fizemos. A nossa vida velha não pode ser consertada. Nós precisamos nascer de novo, como diz Jesus a Nicodemos. Nós precisamos de uma nova vida. O Evangelho exige de quem crê uma nova atitude interior. O Evangelho exige da gente uma vida com Cristo, uma vida cheia do Espírito
de práticas que brotam do Espírito Santo, de práticas que compreendem a experiência da graça e da misericórdia de Deus e que a partir daí se agarram a Jesus. Se você quer ter um ano novo com uma vida nova, esta vida nova ela só pode surgir de Jesus e não porque o calendário mudou. Uma vida com Jesus é uma vida nova. Uma vida com Cristo é uma vida plena, porque Ele é o autor da vida. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pelo Teu amor. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor, mesmo sendo tão santo, tão poderoso, soberano sobre as nossas vidas e sobre tudo que o Senhor criou, percebeu que não existe mais nada tão belo quanto o teu ministério de graça. Obrigado, Deus, porque o Senhor decidiu nos dar uma nova vida. E esta vida o Senhor nos deu de uma vez por todas. O Senhor pagou por ela na cruz. O Senhor nos trouxe para um novo momento, uma nova aliança. E esta aliança, nós aceitamos e nos agarramos a ela, porque sem ela nós não somos nada. Sem o Senhor, nós não temos vida. Nós estávamos realmente mortos em nossos pecados. Te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Jesus, porque se temos uma nova vida, nós temos porque o Senhor tem todo o poder e é o único que tem mérito nisso. Mas pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos dê virtude para nos agarrarmos a esta nova vida, deixarmos a velha vida de uma vez por todas, deixarmos a tradição religiosa de uma vez por todas, e então celebrarmos e festejarmos dia após dia esta tão grande salvação, porque o próprio Cristo habita em nós, porque o Espírito Santo veio e fez morada em nossas vidas, e isso deve nos trazer alegria, isso deve nos fazer, ó Deus, todos os dias exultar. Nos ajuda. Nós queremos devotar todos os nossos momentos a Ti e sempre glorificar o Teu nome. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos adorar a Deus? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em tua aparência para o desejarmos. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar.
mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, pra satisfazer o Criador. Ele morreu, pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando aí amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Muito bom estarmos aqui juntos, muito bom ter todos vocês neste novo ano. Vivamos uma nova vida com Cristo todos os dias, porque Ele nos deu a sua vida, tá? Espero que todos vocês tenham um ótimo 2023, que todos vocês venham, né, participar dos nossos cultos, quarta-feira às 20 horas, de modo híbrido, presencial e online, e também domingo, a partir das 10 horas temos a EBD, às 11 horas temos a nossa celebração de culto ao Senhor, e temos também as células, que nós estamos de férias, mas voltaremos em fevereiro, entre outras atividades. Participe conosco, você pode nos conhecer um pouquinho através do site da igreja ou do nosso Instagram. Você é nosso convidado, e para você que já é o nosso membro, né, participe das atividades da sua igreja. Forte abraço a todos, Deus abençoe, tenham aí um ótimo momento com a família, sempre entronizando Deus para que Cristo seja exaltado. Amém? Forte abraço.